negativo, exatamente ao contrário. Eu conversei recentemente, no ano passado, com um irmão, e por uma ocasião de negócios encontrei ele, e esse irmão, filho de um irmão renomado, de uma, não é nem de uma denominação, mas era de um dos irmãos abertos. E ele me contou uma história interessante. Eu queria trazer para a reflexão, para o cuidado que nós temos que ter. Ele me disse que ele foi visitar, ele era filho de um irmão renomado, foi visitar uma cidade, onde tem uma congregação, onde tem uma assembleia, e esse irmão estava lá visitando os parentes e resolveu fazer um contato com os nossos irmãos. E aí ele foi convidado para fazer uma exposição da palavra. E aí ele perguntou, esse irmão perguntou, mas e o partir do pão, quando é? O partir do pão é domingo pela manhã. Ah, tá bom, e eu posso partir o pão com vocês? Aí o irmão que tinha convidado ficou numa situação difícil. Mas como convidar? Ele disse não. Aí então aquele irmão... eu queria dizer com isso, com esse exemplo, que nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos em armadilha. Como falou o irmão Benjamin aqui, claro que ele está certo, né? O que estava errado era o nosso irmão convidar um outro irmão de uma outra localidade que não está em unidade conosco de pensamento para fazer qualquer exposição da palavra. É absolutamente inaceitável. Irmãos, nós temos que aprender incoerente. Não é possível. Nós temos que ter a maturidade de jamais pensar, não importa quem seja a pessoa, não importa qual seja o nível deste irmão na denominação ou em qualquer outro lugar. É inaceitável. Porque nós não sabemos, nós já temos vivido isso no passado, que irmãos que não estão andando conosco, que vão até o púlpito e que falam, e que quando o irmão subiu, eu lembro quando era jovem, isso infelizmente acontecia há muitos anos, a gente vai aprendendo, o irmão subia para fazer uma exposição, e então os irmãos que estavam lá tinham frio na barriga e não sabiam como iam controlar a situação. Nós temos que ter, mais do que nunca, maturidade para não deixar, em hipótese alguma, irmãos que não estão com o mesmo pensamento que nós, dar palavras, ensinos e participar de exposições públicas. Eu penso que todos estamos concordando. Até porque é bíblico. Eu queria voltar no versículo 18, que diz assim: considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Paulo está fazendo uma afirmação. Eu entendo que se trata aqui de uma posição, uma explicação de Paulo com relação à oferta pacífica. A oferta pacífica, ela era feita para Deus, o sacerdote podia tomar parte da carne e o ofertante também. E o povo também. E qualquer israelita que estivesse puro, foi falado isso na introdução. É certo, Paulo está afirmando, que se o ofertante está ali naquele altar, fez aquela oferta, ele está tendo uma comunhão íntima com o seu Senhor, porque Deus aceitou aquela oferta. É afirmativo. É verdadeiro isso. Da mesma forma
que é expressado essa relação que o povo de Israel, quando fazia aquela oferta, tinha aquela intimidade com o Senhor. O oposto também é verdadeiro. Até porque, quando se fazia, naquela época era mais latente do que hoje, era mais próximo, se fazia oferta para demônios, entenda-se que faziam ofertas para entidades. É importante ter esse discernimento. Para entidades demoníacas. É assim hoje, inclusive. Se você... Nós temos aqui no Brasil o candomblé. Se você perguntar... Eu nunca perguntei, né? Nem quero perguntar, mas a gente sabe que se você perguntar para eles para quem ele está fazendo o sacrifício quando mata a galinha preta lá e o bode, eles estão oferecendo para quem? Para os demônios, para acalmar, para aplacar as entidades. Quando, por exemplo, eu dou esse exemplo e tem as pessoas que até se aborrecem comigo depois porque não comem mais aquele alimento. Mas quando, por exemplo, você vai na Bahia e eles oferecem, eles fazem uma entrega dos 7 primeiros acarajés e oferecem aquilo para os demônios, para as entidades, e depois entregam isso para as 7 primeiras crianças lá que estão, que passam lá, recebem de graça aquilo. Eles estão oferecendo aquele alimento para as entidades. Para quê? Qual é a finalidade? Para que vá bem, para que os demônios não ataquem eles, para que sejam libertados. Então Paulo está falando aqui de que havia esse tipo de oferta àqueles demônios. E é importante também entender o seguinte, que o que acontecia naquele tempo? Foi falado sobre o templo de Afrodite, onde faziam aquelas ofertas com os animais, e haviam as orgias. Nós podemos imaginar que havia muitas ofertas, havia muitos animais que eram mortos ali. Lá também aqueles sacerdotes, aqueles banquetes eram feitos, tinha muita carne, porque sobrava muita carne. Mas ainda assim, é importante lembrar que a carne que sobrava, e nós vamos ver isso, na realidade nós não vamos estudar isso porque não está no contexto da conferência. Mas a carne que sobrava, ia para onde? Ia para o açougue, ia para o mercado. Quando tinha muito sacrifício, certamente ia ter oferta da carne. A carne está mais barata no mercado, né? E esse era um problema. Aí compra ou não compra? Como é que faz? Vai no mercado comprar, aquela carne não vai comprar. Esse é outro tema que a gente não sei se vai trabalhar aqui. Mas o fato é que participar daquela comida, daquela refeição, daquela carne, era altamente, era se contaminar totalmente. Vou concluir dizendo o seguinte: nós temos o privilégio de conhecer a verdade. Nós estamos tendo o privilégio de entender a separação. Nós temos o privilégio espiritual de conhecermos a verdade. Isso é um privilégio. Não é para a nossa soberba, como foi falado aqui pelo irmão Klaus. Não é para o nosso orgulho, mas para a nossa... Devemos estar humildes. Agora, este privilégio que nós temos, esse privilégio espiritual, ele tem que ser tratado com responsabilidade espiritual também. Nós voltamos ao tema da responsabilidade espiritual. Por isso nós não devemos levar de qualquer forma. Devemos ser muito zelosos, muito cuidadosos. Também quero fazer uma pequena colocação.
nós vemos no final do versículo 18 que está sendo tratado, que o participante daquilo tem uma associação. E eu penso que um dos pontos mais sérios que nós devemos ver aqui é exatamente isso. O porquê eu não participo de uma mesa religiosa, denominacional, ou uma associação. E quando eu estou ali, e ao momento que eu participo, eu estou me identificando com tudo que estou ali. Eu estou dizendo para todo mundo que me vê, eu concordo com o clericalismo, eu concordo com a autoridade governamental, eu concordo com a instituição religiosa, e eu estou sendo, na verdade, um hipócrita. Porque se eu vivo de uma forma separada, e entendo que eu não devo ser participante ali, como que eu vou nesse lugar? Porque com a minha atitude de estar participando ali, naquele momento, naquilo que nós podemos dizer ceia dos homens, porque eu não creio que aquilo seja uma mesa de demônio, porque são cristãos como nós, na minha opinião, falar que aquilo é uma mesa de demônios é ir além, mas eu entendo ali que é uma mesa posta por homens, e isso também me faz entender que eu não devo participar. E se eu não devo participar, como eu posso receber? Me perdoe, Davi, eu achei um absurdo um irmão convidar alguém para vir dar a palavra no nosso meio. Eu não consigo entender isso, ainda sai fora do meu pensamento. Maturidade. Maturidade. E um irmão, para tomar essa atitude, realmente precisava ser melhor orientado. Porque se a pessoa vai conduzir com a palavra, ele tem a liberdade de estar no partir do pão, ele está expressando então que ele é um com aquele pensamento. Então, irmãos, é muito sério e precisamos entender o porquê não fazemos as coisas. Associarmos de qualquer forma no partir do pão ou nas recepções é dizer: eu concordo com tudo que se pratica neste lugar, ainda que seja um cristão sério, que eu amo, que eu considero. Mas quando ele vem, ele traz todo aquele pensamento e aquela identidade junto com ele. E assim também, quando nós vamos, trazemos para nós toda aquela identidade e aquele pensamento junto com nós. Então, irmãos, olhando para o versículo 18, da metade para frente, Paulo fala que quem participa está associado. Eu penso que esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. Quero anexar mais um pensamento a isso. Seria muito importante que quem for fazer o resumo na sua localidade leve esses princípios e os coloque no seu resumo também. E quero acrescentar mais, de que alguém, de que um irmão, e nós já ouvimos falar, por mais conceituado que seja uma grande liderança em alguma denominação, quando ele chegar no nosso meio, ele não tem o direito, nós não podemos lhe oferecer ou lhe permitir que assuma ao púlpito. E mais ainda, qualquer que seja o irmão que não está em comunhão, não deve fazer oração e não deve pedir hino nas nossas localidades. Que isso seja levado também. Todo esse cuidado nós devemos tomar. Gottes Wort. Na palavra de Deus, Ist es meistens so, dass wir einen Vers haben, um den nächsten Vers noch besser zu verstehen. muitas vezes acontece na palavra de Deus de que nós temos um versículo para entender melhor ainda o próximo. Und um den Vers 19 zu verstehen, müssen wir wissen, was im Vers 18 steht. E para entender o versículo 19, nós temos que saber o que está no versículo 18. Und vielleicht lesen wir ihn nochmal, Vers 18. E talvez nós leiamos mais uma vez o versículo 18.
Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Nein, noch nicht. Wollen wir zuerst mal sehen, was das damals in der Gegebenheit, wo das geschrieben war, bedeutete. Então vamos ver o que isso significava naquele tempo quando foi escrito. Dazu lesen wir etwas aus 3. Mose. E aí então nós vamos ler alguma coisa de Números, Levítico, Certo. Levítico 7. Levítico 7, versículo 15, de 15 até 17. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia, será queimado. Das ganze Volk musste von dem Opfer essen. Todo o povo tinha que comer o sacrifício. Und alles musste gegessen werden. E tudo tinha que ser comido. Das heißt, sie machten sich eins mit dem Opfer, mit dem Altar, mit dem, was dort geboten wurde. Significa que eles se unificavam com o sacrifício, com o altar onde era oferecido. In Kapitel 11 vom 1. Korinther 11 haben wir auch schon dieses Problem in Vers 20, 21, 22, dass es ein Essen ist, dass es ein Sattwerden ist. E no capítulo 11, nos versículos 21, 22 e 23, aí nós temos já que se tornou uma alimentação para se saciar. Aber der Herr hatte das Mahl nicht eingesetzt, damit wir satt würden, sondern dass es ein Gedächtnismahl ist. Mas o Senhor não instituiu a ceia, o memorial, para que nós nos saciássemos, mas que fosse um memorial. Lesen wir noch aus 1. Korinther 8, Vers 4 und 7. 1. Korinther 8, Vamos ler então, 1 Coríntios 8, Vers 4. versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Vers 7 und 8. Entretanto, versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Das war damals die Problematik, in der die Menschen lebten, in der die Korinther lebten. Essa era a situação, problema na qual os coríntios viviam naquele tempo. Was sind unsere Probleme heute? Quais são os nossos problemas hoje? Manche wissen, dass ich bis zum 25. Lebensjahr in der katholischen Kirche mit Überzeugung hinginge. Alguns sabem que eu, até os 25 anos, frequentava a igreja católica com convicção. Am Sonntag nimmt man die Hostie. E nos domingos tomávamos a hóstia. In dem Bewusstsein, dort ist Gott drin und ich nehme Gott zu mir. Naquela consciência de que Deus está naquela hóstia e que eu o recebo em mim. Als ich zum Herrn Jesus gefunden habe, habe ich irgendwann festgestellt, das ist nicht der richtige Platz. Das ist nicht der richtige Ort. Mas quando encontrei o caminho para o Senhor Jesus,
Então eu concluí, cheguei à conclusão de que aquilo não era correto, que não era o lugar certo. Ich hörte auf, die Hostie zu nehmen. E parei de tomar a hóstia. Aber manchmal muss ich in die katholische Kirche gehen. Es gibt eine Beerdigung. Mas às vezes eu preciso ir à igreja católica por causa de algum sepultamento, um velório. Und Beerdigungen waren am Anfang besonders schwer für mich. E os velórios ou os sepultamentos no começo para mim eram muito difíceis. Alle wussten, er ist Christ, aber warum nimmt er die Hostie nicht mehr? Todos sabiam, ele é um cristão, mas por que ele não toma mais a hóstia? Und so setzte ich mich oft rechts, links, irgendwo, damit ich nicht gesehen wurde. E muitas vezes eu me sentava ou lá mais à direita ou à esquerda para não ser visto. Heute ist es mir egal. Ich kann dort sitzen und die anderen nehmen die Hostie, aber es ist auch nur die Beerdigung. Hoje para mim é indiferente. Eu sento lá e não tomo a hóstia. Participo do sepultamento. Aber es gibt noch andere Probleme, andere Herausforderungen für uns. Mas existem ainda outras demandas, outros problemas. Welche Bücher liest du? De que livros você lê? Welche Schriften begleiten dich auf der Nachfolge des Herrn Jesus? Quais são as literaturas que te acompanham ao seguir o Senhor Jesus? Wenn ich oft abends zu Familie Spieker oder Lloyd fahre, da gibt es eine Straße, da gibt es ganz viele evangelische Gemeinden, protestantische. Man hört Christen singen und beten und ich schaue immer da rein und da denke mir, naja, schön, viele Christen. Wenn ich auf dem Weg bin zu Leuten, da gibt es so eine Então, Straße. às vezes quando eu estou a caminho para visitar algumas pessoas, então tem uma rua lá, Da sind viele Christen, viele singen dort Gebet. e tem muitos cristãos naquela rua. Das heißt, auch wir manchmal, wir sind oft wenige und laufen Gefahr, dann auf andere zu blicken. E eu vejo então toda aquela quantidade de comunidades cristãs, e nós, como são poucos, então muitas vezes nós corremos o risco de estar olhando para essas outras comunidades maiores. Es kann Freundschaften geben in der Schule, wo wir einen haben, der in den Ort geht und du gehst dahin und dann gehst du einfach mal mit. E também pode acontecer de eu ter amizades na escola e uma dessas pessoas vai numa dessas denominações e de repente você a acompanha. Wir wollen nicht kritisieren, was sie machen. Nós não queremos criticar o que eles fazem, Aber an dem Platz, wo der Herr Jesus alleine Autorität hat, mas naquele lugar onde o Senhor Jesus, tão somente Ele tem a autoridade, können wir ihn auch nur in seiner ganzen Größe und Fülle erkennen. só ali é que nós podemos reconhecê-lo em toda a sua grandeza e sua plenitude. Aber wir stehen immer wieder in Gefahr, dorthin und das zu machen und das zu haben. Mas nós somos sempre em perigo de estar fazendo isso ou aquilo outro. Was sind unsere Götzen heute? Quais são os nossos ídolos de hoje? Sind es nur Kerzen und irgendwo ein Altar? Será que são só velas ou algum altar em algum lugar? Nein, es ist das hier. Das ist ein Götze. Veja aí o Kann ein Götze celular. werden? O celular pode se tornar um ídolo. Könnten wir eine Woche ohne das Ding leben? Você conseguiria viver uma semana sem isso aí? Drogen, Drogas, Alkohol, alcoolismo, richtige Drogen, drogas pesadas, Rauchen, cigarro, Kontakte in dieser Welt. contatos nesse mundo. Sie führen uns nicht hin zu dem Herrn Jesus. Elas não nos conduzem para o Senhor Jesus. Es geht nicht darum, andere zu verurteilen. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Es geht nicht darum. Não se trata de julgar outras pessoas ou de condenar outras pessoas, nós já dissemos isso. Der Herr Jesus hat seine Jünger nie verurteilt. Er hat sie immer wieder zu sich hingezogen. O Senhor Jesus nunca condenava os seus discípulos, ele sempre os atraía para si. Und diese Konferenz soll auch dazu dienen, näher zum Herrn zu führen. E essa conferência também deve servir para trazer mais próximo do Senhor. Aber jeder für sich muss prüfen, wo geht er hin, warum geht er dorthin und warum geht er nicht dahin. Mas cada um de nós deverá se examinar por que eu vou ali, quando vou ali e por que eu não vou. Nur so werden wir finden, beim Herrn habe ich alles gefunden. Só assim é que nós vamos chegar à conclusão, no Senhor é que eu encontrei tudo.
nós temos aprendido do contexto que a comunhão é a comunhão do corpo de Cristo. Se virarmos nossa página para o capítulo 12, nós vemos que versículo 12, na segunda linha, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E a Cristo aqui é o corpo místico de Cristo, Cristo e a igreja. Diz aqui no versículo 13 que, pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. O fim do versículo, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Essa comunhão do corpo é a comunhão dos filhos de Deus. O Senhor Jesus morreu por todos, e todos lhes são caros, e são caros para nós também. E por que então temos esse princípio aqui? Na verdade, o Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, ele falou com relação ao cálice, lá em Mateus: bebei dele todos. A mesa do Senhor tem intitulado para participar ali todos os verdadeiros salvos. No entanto, o Senhor também é zeloso. Nós encontramos na Escritura princípios que nos apresentam que, embora alguém sendo um salvo, sendo um filho de Deus, ele não deve participar. Temos esse princípio lá em 1 Coríntios 5, onde alguém vive em pecado. É um pecador crônico, num dado mal moral. E a palavra de Deus diz ali: um pouco de fermento leveda toda a massa, lançai fora de vós o malfeitor. Então vemos, a partir desses exemplos lá, que a mesa do Senhor não é uma mesa aberta. Há certas restrições. Em Gálatas 5 também, eles estavam lá instituindo a circuncisão, uma doutrina perigosa, porque uma vez que você tem que fazer alguma coisa além de aceitar a obra de Cristo, você diminui o valor da pessoa e de Cristo e de sua obra. Uma doutrina totalmente incompatível com os pensamentos de Deus, com a sã doutrina. E ali, uma vez mais, a Escritura diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo não está tão irritado, tão bravo, tão assim, duro em outro lugar da Escritura, como naquele trecho dos Gálatas. E temos, uma vez mais, um terceiro princípio que eventualmente pode restringir a participação de algum filho de Deus na mesa do Senhor, que é o que temos aqui diante de nós, o da associação eclesiástica, da associação. A mesa do Senhor é uma mesa zelada, e os irmãos têm a responsabilidade de, como representantes do Senhor Jesus, velar para que as coisas ali se desenvolvam segundo os critérios que o Senhor nos deu. Então, o princípio que temos aqui, ele pode ser destilado na mensagem do versículo 18, que aqueles que são participantes do altar estão identificados com o altar. Uma participação exterior implica numa identificação interior, como já foi dito ali. E no caso particular dos coríntios, eles tinham esse caso dos demônios. Isso não quer dizer que nós possamos dizer hoje que esse critério, uma vez que toda associação religiosa leva esse rótulo de mesa dos demônios. Temos que levar em conta que eles estavam aqui associados com pagãos. Né? No entanto, o mesmo princípio ele pode ser
estendido para outros cristãos, inclusive, onde há práticas, como o irmão já mencionou, de denominacionalismo, que já é uma negação da unidade do corpo de Cristo, clericalismo, no momento me fogem outros exemplos, mas independência eclesiástica, autonomia, enfim, ritualismo, não direção do Espírito Santo nas reuniões. Existem várias práticas no contexto cristão que não são compatíveis com a Igreja de Deus e que implica que o zelo que nós devemos ter pela mesa do Senhor implica que nós não devemos ter associação no âmbito, na esfera eclesiástica com essas coisas. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para entendermos que quando falamos eventualmente da associação com a mesa dos demônios, temos por nosso lado ser cautelosos talvez de não passar isso para outros, para escandalizar, porque não é o caso de que irmãos em Cristo estejam em práticas incompatíveis com a Escritura, sejam mesa de demônios. Mas é um princípio de associação com o altar, que implica em identidade com o mesmo. E talvez para exemplificar um pouco melhor, para visualizarmos isso, na nossa sociedade democrática, temos muitas manifestações políticas, sindicatos e que representam uma ideologia. Então, por exemplo, irmãos que trabalham em indústrias, muitas vezes estão envolvidos em épocas de greve, né? De passeatas, e se por acaso algum se ver envolvido num movimento desse, e o repórter está lá, a imprensa está lá, e tira um clique, uma foto naquele momento, o irmão está lá no meio da foto. Quem for ver a notícia depois, vai pensar o quê? Vai imediatamente associar, identificar aquela pessoa com a prática, com a ideologia que está sendo representada por aquele movimento. Então, isso creio que seja um bom exemplo para que possamos assimilar que uma participação exterior implica numa identidade interior. Pause. Temos ainda alguns minutos até a pausa. Und mir liegt im Zusammenhang mit den Ausführungen unseres Bruders noch zwei Dinge auf dem Herzen. E em conexão com aquilo que o nosso irmão acabou de falar, eu tenho ainda duas coisas no coração. Wir haben durch die Gnade Gottes in diesen beiden Tagen uns daran erinnert, Nesses 2 dias, pela graça de Deus, nós nos recordamos dass ein Grundsatz dieses Zusammenkommens zu dem Namen des Herrn Jesus que dos princípios dessa reunião ao nome do Senhor Jesus, wir wieder uns daran erinnern konnten, dass es die Einheit ist, die Darstellung der Einheit der Kinder Gottes. que desses princípios é a representação da unidade dos filhos de Deus. Es ist besonders wichtig, dass das der erste wichtige Grundsatz ist, die Einheit des Geistes festzuhalten im Bande des Friedens. E é o primeiro importante princípio de guardarmos essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Und dass wir nie vergessen, wenn wir dieses Brot in unserer Mitte haben, E que jamais nos esqueçamos, ao termos esse pão no nosso meio, dass Gottes Wort sagt, da ist ein Leib. que a palavra de Deus nos afirma, ali há só corpo. Wir dürfen ausdrücken diese Gemeinschaft und darstellen, und in unseren Herzen halten wir alle die Glaubenden fest, die der Herr auf der Erde hat. Nós podemos expressar e representar essa unidade, e no nosso coração estamos
curtindo, ou abraçando todos os crentes que o Senhor tem sobre a terra. Das ist eine Gnade, dass wir das verstehen dürfen. Auch heute gibt es eine Versammlung auf dieser Erde, É uma graça que podemos entender isso, que também hoje existe uma igreja sobre a die terra. der Mensch nicht mehr durch die vielen Trennungen zeigen oder die wir nicht mehr zeigen können in dem Sinne, weil es viele menschliche Einrichtungen gibt. Que não podemos mais assim ver ou evidenciar visivelmente porque há tantas instituições humanas. Jetzt möchte ich nach der Frage, wo ist der Tisch des Herrn, Agora, depois da pergunta, onde está a mesa do Senhor, noch einige Dinge sagen über, was ist der Tisch des Herrn. quero dizer ainda algo a respeito de o que é a mesa do Senhor. Als ich jung war, Quando eu era jovem, ein junger Christ, da habe ich gedacht, der Tisch des Herrn ist das Möbelstück, was in der eu muitas Versammlung vezes steht. pensava, ó, a mesa do Senhor é aquela mesa, aquele móvel que tem lá no salão de reuniões. Ich habe das lange gedacht. Por muito tempo eu pensei isso. Aber dann durfte ich lernen aus dem Wort Gottes, Mas então, a partir da palavra de Deus, eu pude compreender dass der Tisch des Herrn kein Möbelstück ist, que a mesa do Senhor não é um móvel, sondern dass er ein Grundsatz ist oder Grundsätze darstellt, die wir festhalten möchten. mas que ele é um princípio ou representa princípios que gostaríamos de reter. Ich möchte euch alle gerne mal einladen nach Deutschland. Eu gostaria de convidar todos vocês lá para a Alemanha. Wenn das mal möglich wäre, ein Flugzeug voll Brasilianer nach Deutschland. Se isso fosse possível, de fretar um avião cheio de brasileiros, Was wäre das ein schönes Zusammenkommen? que reunião bonita seria aquela. Dann würdet ihr sehen, dass wir auch zu Hause einen Tisch haben. Então vocês poderiam ver que na minha casa, no meu lar, também tem uma mesa. Und wenn ihr kommen würdet, dann werden wir wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Tische brauchen. E quando vocês todos viriam, então provavelmente necessitaríamos, sei lá, 5, 6, 7, 8 mesas. Dann würden wir nicht an einem Tisch mehr essen können. Não poderíamos então mais comer em uma mesa. Vielleicht noch einige draußen sein. Talvez alguns até estariam fora de casa. Und dann werdet ihr sehen durch die Gnade, dass auch dieser Tisch, den ich dort habe, oder meine Familie, Grundsätze hat. E aí vocês poderiam verificar que também a mesa que eu tenho lá na minha casa, na minha família, tem princípios. Und ich hoffe, wenn ihr dann alle nach Brasilien zurückgeht, E eu espero que quando vocês então voltam ao Brasil, dass ihr erzählen könnt, da waren wir bei dem Bruder Klaus und seiner que Familie. vocês podem contar então, estivemos lá na família do irmão Klaus. Und der hat 2 Grundsätze am Tisch des Herrn. E lá na mesa dele, ele tem 2 princípios. Vor dem Essen wird gebetet. Antes da comida, ele agradece. Das ist der Grundsatz Agora, in unserem Haus. é o princípio lá na minha casa. Und wenn du kommst, dann musst du mitbeten. E se você vier, então você tem a obrigação de orar também ali. Und junto. diesen Grundsatz haben wir versucht, als Familie unseren Kindern weiterzugeben. E é um princípio que nós, como família, tentamos também inculcar nos filhos. Und wenn ich dann manchmal bei meinen Kindern bin, E se por vezes eu estou na casa dos meus dann filhos, sehe ich in Dankbarkeit, eu vejo com gratidão dass sie auch diesen Grundsatz haben. que eles têm o mesmo princípio. Sie möchten vor dem Tisch beten. Eles também gostam de orar antes da comida. Ist das nicht eine Gnade? Não é uma graça? Aber wir haben noch durch die Gnade einen anderen Grundsatz. Mas pela graça temos outro princípio a mais. Wir möchten auch nach dem Essen das Wort Gottes lesen. Depois da comida queremos ler a palavra de Deus. Oder vielleicht einen Kalenderzettel lesen. Ou uma folhinha de um calendário. Manchmal konnten wir nicht mehr alle zusammen essen. Às vezes não era possível que todos nós pudéssemos comer juntos. Und ich habe das durch meine Besuche in Brasilien auch bei euch gesehen. E também aqui no Brasil eu vi durante as minhas visitas. Da ist morgens Schule für die Kinder. De manhã tem a escola. Oder nachmittags. Ou à tarde. Oder abends. Ou à noite até. Und die Familie ist hat keine Chance, zusammen zu sein.
E por vezes a família não tem nem chance de estar sempre todos juntos. Aber wenn ihr zusammen seid, Mas quando vocês estiverem juntos, dann lasst euch das auch sagen, es ist ein schöner Grundsatz, das Wort Gottes auch mit den Kindern zu lesen. então tenham também esse princípio bonito de ler a palavra de Deus junto com os filhos. Das sind die Grundsätze an meinem Tisch. São os princípios da minha mesa. Aber wir haben den Tisch des Herrn. Mas nós temos a mesa do Senhor. Der gehört nicht uns, Ele não pertence a nós. der gehört unserem Herrn. Essa mesa pertence ao Senhor. Es ist nicht das Möbelstück, Não é o móvel, sondern es sind die Grundsätze, die wir heute Nachmittag auch noch weiter betrachten dürfen. mas são os princípios que também nesta tarde vamos continuar a contemplar. Peter hat schon davon begonnen, O Peter já começou a falar disso. zuerst, dass jeder Reine, wie im israelitischen Gottesdienst, daran teilnehmen kann. Primeiro que cada puro podia comer lá entre os israelitas. Und wir werden sehen, dass der erste Grundsatz ist, dass ein Glaubender daran teilnehmen kann. E nós vamos ver que o primeiro dos princípios é que crente pode participar disso. Wie kann ein Ungläubiger die Einheit darstellen? Er gehört gar nicht dazu. Como incrédulo poderia representar a unidade, não faz parte dela. Und wir werden die anderen Grundsätze sehen. E veremos também os outros princípios. Aber lasst uns das schon mal mitnehmen, auch in die Mittagspause. Mas levemos esse pensamento também já para a pausa. Was ist der Tisch des Herrn? O que é a mesa do Senhor? Wir lernen Grundsätze, wie wir uns versammeln sollen Aprendemos princípios, como nós nos devemos reunir und wollen sie in Gnaden festhalten. e queremos retê-los pela graça. Der Herr möchte uns dazu seine Kraft geben. Que o Senhor nos dê o poder dele para nós. Gostaria de mencionar ainda uma coisa brevemente, porque depois da pausa a distância com aquilo que foi falado já é longe. Eu gostaria de dar um exemplo prático que vivenciamos aqui no Brasil nos últimos 14 anos, ou uns 14, 15 anos atrás, dessa questão, onde está a mesa do Senhor e a unidade do corpo de Cristo. Vocês estão vendo ali o irmão Júlio, o irmão Rogério e outros da de Piracicaba. O irmão Fernando de Resende, um caso semelhante, um pouco mais recente. Quando tivemos o primeiro contato com eles, nós chegamos lá e eles estavam partindo o pão. Eles já tinham saído do meio religioso. Pergunta-se, a mesa do Senhor estava ali ou não? Nós não os conhecíamos. A partir de que momento a mesa do Senhor estava lá? No momento em que nós decidimos ter comunhão com eles? Se fosse assim, nós seríamos um grupo que nada mais é do que uma seita, que arroga para si a mesa do Senhor. Mas quando estivemos lá, vários irmãos nos conheceram, não somente de Diadema, mas também de outras localidades. Depois, nós constatamos, eles têm os mesmos princípios. E esses princípios também não são nossos princípios, mas os princípios da palavra de Deus. O fundamento é o mesmo. Então ali já estava a mesa do Senhor. Porque a mesa é dele. E como ouvimos, onde os princípios, os direitos dele são respeitados, essa mesa está. Aí, o estabelecimento da comunhão prática entre essas duas ou três localidades, então com Resende, é simplesmente uma consequência lógica desses princípios bíblicos. Se nós professamos a mesma coisa, então a questão da unidade do corpo de Cristo requer um estabelecimento dessa comunhão. Se um dos dois teria falado, não, vocês têm os mesmos princípios, mas eu não quero comunhão porque não vou com a cara de vocês, ou qualquer outra razão que seja, nós teríamos negado esses princípios. Então a mesa do Senhor de fato está lá, onde os direitos do Senhor são respeitados, tudo aquilo que ouvimos, e não somos nós que temos essa mesa. E essa mesma situação pode acontecer hoje também, nesse exato momento. Não sabemos se em algum bairro de São Paulo, de repente, não tem um grupo de cristãos que se reúne conforme os mesmos princípios e não os conhecemos. Se isso for assim, eles já estão à mesa do Senhor.
eles não vão ter a mesa do Senhor a partir do momento que eles têm contato conosco. Y para confirmar lo que recién nos acaba de decir Bert, en Argentina tuvimos una situación así. Queria confirmar o que o irmão Bernie nos compartilhou, que tivemos algo semelhante na Argentina. En Buenos Aires se reunía el testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo ya hacía varios años, Já há vários anos se reunia em Buenos Aires testemunho da unidade do corpo de Cristo. y en la provincia de Entre Ríos también se reunían, pero no se conocían. E na província de Entre Rios também havia o mesmo, porém não havia conhecimento um do outro. Pero el Señor permitió que de alguna manera recibieran la noticia que también en aquella provincia había hijos de Dios que se reunían con los mismos principios, Porém o Senhor permitiu que os irmãos se encontrassem, irmãos que descobriram que estavam se reunindo sobre os mesmos princípios y establecieron la comunión práctica. e estabeleceram a comunhão prática.